Professor, eu queria saber se o Santos, para esse clássico, sai em desvantagem, primeiro por jogar na casa do adversário, onde nunca venceu, no Allianz Parque, e segundo, pelos desfalques, né? Você não tem o Lucas Lima, não tem o Vitor Ferraz, me parece que também não terá o Renato, nem o Vecchio. Você entende como esse jogo, de que forma o Santos chega para enfrentar todas essas adversidades? Então, realmente, isso é uma verdade, né? Os jogadores estão fora, mas são momentos como estes, né, que proporcionam a oportunidade de você reverter uma situação e, às vezes, até aproveitar uma oportunidade. Então, eu vejo como uma oportunidade. Quer dizer, aumentou a dificuldade, com certeza, mas, na verdade, é uma grande oportunidade para a gente se firmar também e partir para a ponta do campeonato. Então, é dessa maneira que eu vejo. Levi, é um jogo decisivo, que pode determinar muitas coisas no Campeonato Brasileiro, né? A gente está falando aí de duas equipes que estão brigando lá na frente, lembrando sempre que o Corinthians tem aquela vantagem. Como que você está pensando em colocar o time um pouco mais conservador, respeitando um pouco o Palmeiras, pelo fato do Palmeiras jogar em casa? Como que você está pensando no Santos para esse desafio de amanhã? Bom, nós já não somos mestres, né, da parte tática, nem catedráticos da parte tática. Eu não estou pensando, mas eu não gostaria de dizer para você o que eu estou sentindo taticamente. Eu não tenho o menor interesse em dizer para você o que a gente pretende fazer. Não tenho o menor interesse. Se bem que nós não temos muitas coisas, não temos um repertório assim maravilhoso, sabe? Mas o nosso time é bom também, é bom do mesmo nível do Palmeiras e a gente pode vencer o jogo. Mas é muito ruim um técnico chegar, o Cuca, vai lá perguntar para o Cuca o que ele pretende fazer contra nós. Eu gostaria muito de saber também, né? Apesar que nós somos lá de Santa Felicidade, mas não dá, nem amigo, não vou falar, né? Não dá para falar. Assim, mas não tem nada de especial muito. O que deve acontecer é uma sequência do que os dois times já vêm fazendo. São dois times praticamente no mesmo nível. As condições são favoráveis para o Palmeiras, desde a condição digamos, do estádio, da torcida, essa coisa toda. Vai jogar em casa. Mas, considerando o nível dos dois times, assim, tudo pode acontecer no jogo. Levira, a pergunta é bem simples. Matheus Jesus ou Leandro Donizete? Então, é mais uma pergunta que eu absolutamente não vou responder para você. Por quê, né? Os dois são ótimos também, né? Os dois são ótimos, mas é uma coisa que não adianta eu antecipar também, porque a gente tem poucos truques, assim, poucas opções para tentar enganar o adversário. Hoje em dia, só os analistas vocês mesmos da imprensa, vocês proporcionam todos os números que a gente precisa praticamente, o que está acontecendo lá dentro do outro time, então não tem muita novidade, assim. Mas as poucas coisas que a gente pode segurar, é até um pouco interessante, né? Porque, na verdade, vai jogar esse ou aquele. Você obriga o cara a estudar duas situações, entende? É isso. Vai jogar esse, você só estuda esse. Então, nesse caso, pode jogar esse ou aquele. É isso. Levir, você também tem Twitter, deve ter visto o que o Vecchio disse ontem à noite e deve ter ficado bastante bravo, imagino. Qual foi o teor dessa conversa agora que você teve com ele? Quem foi que disse para você que eu devo ter ficado muito bravo? Um jogador antecipar que não vai jogar. Semana passada você não quis nem divulgar a lista de relacionados. Isso é motivo para ficar bravo? Imagino que você não queira antecipar nada para o Cuca, estou errado? Eu realmente fiquei. Eu realmente fiquei. Confesso que fiquei. Mas olha, cara, por incrível que pareça, acabei de falar com ele. Acabei de falar com o Vecchio. Ele, naturalmente, me falou em argentino, porque argentino não fala espanhol, né? Argentino fala argentino para mim. E eu falei para ele em português. E nós nos entendemos ali. Mas ele está fora do jogo. Levir, com tudo que você falou aí, torcida única, campo é do Palmeiras, o momento das duas equipes, o Palmeiras é favorito no Clássico. E outra coisa, este jogo você afirma que é decisivo para o futuro das duas equipes no Brasileiro? Começando pelo final aí, né? Não acho que é decisivo. Matematicamente, absolutamente. Tem muita coisa pela frente. Não é um jogo decisivo. Cara, é a mesma coisa. Difícil te dizer.
favoritismo, algumas coisas são, né, confortáveis para a gente. Eles não saem de casa, estão com a torcida. Normalmente é sempre um incentivo a mais. Isso aí, sem dúvida. Mas eu sei, e reuniões, e diretoria, e aumento de prêmios, e sabe, é tudo uma maneira de motivar, tentar motivar um grupo. Mas a gente se motiva por várias situações. Às vezes a gente se motiva por não ter o que comer, não ter o que beber, não ter, sabe, então ter poucas coisas e o cara se motiva de uma maneira e consegue superar. Não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso, mas nós já enfrentamos situações bem difíceis no campeonato e nós temos condições de enfrentar essa situação também e vencer o Palmeiras lá dentro. O retrospecto não é bom, né? Talvez até amanhã. Né? Talvez a gente possa melhorar esse retrospecto amanhã, por que não? Olivir, você e o Cuca ultimamente têm dado as entrevistas mais bem-humoradas do futebol não é verdade. brasileiro. É verdade. Não é verdade. É verdade. O Cuca não é um cara bem-humorado. Não é verdade. Eu conheço o Cuca desde Santa Felicidade. Desde a família, ele não é um cara bem-humorado. Mas são entrevistas, diríamos que leves. Isso tem a ver com o momento profissional que vocês vivem? Quer dizer, de já ter vencido, de já terem convencido, de não viver mais tanto aquela pressão de tentar passar uma imagem para alguém? Tem a ver com isso, com uma consolidação da carreira? Eu acho que não. Acho que está... No meu caso, eu li alguma coisa, já vou lembrar quem falou sobre isso. As crianças, os idosos e os bêbados têm menos compromisso com a sinceridade, têm mais compromisso com a sinceridade. É isso. As crianças, os idosos e os bêbados. Né? Nós temos mais compromissos com a sinceridade, é isso. Você se inclui no quesito idoso? Claro. Nesse aspecto. Menos mal. Agora, uma outra... Eu me incluo na primeira. Eu sou uma criança, estou aprendendo ainda, cara. Estou aprendendo muito. Agora, uma outra questão curiosa envolvendo... Leandro Carnal. Pronto. Leandro Carnal. Desculpe. Envolvendo vocês dois também, Grande. O seguinte, o Cuca ele faz uma estimativa com relação a 6 jogos. Então, ele traçou uma meta de vencer 6 jogos, né? Já ganhou 2, esse contra o Santos seria o terceiro, e você fez uma meta de não perder até o final do campeonato, terminar esse campeonato invicto. Queria que você analisasse a meta do Cuca. O que você acha dessas 6 partidas com vitória? Cara, você colocar objetivos, você motiva todo mundo a buscar uma situação. Né? Mas eu não gosto muito de fazer cálculos matemáticos assim. Assim, por exemplo, vamos conseguir contra o Santos 3 pontos e contra o São Flamengo 1 ponto. Sabe? Então, eu não gosto disso. Porque na parte do jogo, eu acho, ainda mais por pontos corridos, a conquista da vitória te leva 3 pontos e acabou, entende? É a melhor coisa que pode acontecer. Então, você tem que ir pelo melhor. Então, você tem que buscar a vitória. Eu vejo dessa maneira. Não importa o sistema que você vai jogar, alguma coisa toda, mas você tem que estar focado na vitória. Então, ao invés de trazer um ponto lá do Pacaembu, já imaginou trazer 3? Sabe, quer dizer, a satisfação, o retorno, ela é muito maior. Então, você tem que brigar por isso. Existe essa possibilidade. Isso é um sonho, né? Não é um sonho. É uma grande possibilidade de chegar lá e ter um bom resultado, por que não? Então, cada um pensa de uma maneira assim, faz uma colocação de sua forma. E a minha é essa, eu não gosto de fazer cálculos. Eu jogo tudo em cima do próximo jogo. Não adianta fazer um cálculo para jogar contra, por exemplo, o Atlético Goianiense, que vai ser mais lá para frente. Quantos pontos nós vamos ganhar do Atlético? Sei lá, pode perder o jogo. Então, eu não gosto de fazer esse tipo de cálculo. Para mim, é jogo a jogo. Evir, boa tarde. Aproveitando que você se colocou num dos grupos da sinceridade, eu pedi para você, se você pudesse fazer tirando a questão do fator casa, talvez um pouco desse tabu, da torcida, o que você enxerga nesse Palmeiras, as virtudes mais importantes que você enxerga no Palmeiras e que eventualmente você vai tentar combater? Bom, é um time que tem um comando com um cara vencedor, né? Que é o Cuca. O Cuca dispensa comentários. O elenco talvez seja o mais caro do Brasil.
né? O investimento talvez seja o maior do Brasil. É isso? Não sei se eu estou errado, mas é por aí, né? Ou pelo menos entre os primeiros. Ou talvez em primeiro disparado, não sei exatamente como. Então, a torcida dispensa comentários também. Você vai jogando em casa. Tá? Então, são situações, né, que facilitam, né, um clube a conquistar os primeiros lugares. É por aí, mas não passa disso. Tem o jogo. Né? O que mais você queria saber? As características de jogo. Eu não considero muito isso, porque nenhum time brasileiro apresenta um futebol regular a ponto de eu, por exemplo, como técnico, de eu saber a escalação. E vocês dificilmente, é que vocês estão no dia a dia também e fica mais próximo da escalação, mas assim, se vocês não repetem a escalação de um time brasileiro de cabeça rapidinho assim, a gente chega a 7 jogadores, tá? Mais ou menos assim que jogam, 7, 8, no máximo. Então eu acho isso muito pouco ainda. É por isso que existe essa vulnerabilidade. Sabe? É céu e inferno. Então, às vezes, o nosso jogo, por exemplo, nós fizemos um jogo contra o Barcelona, perdemos 3 jogadores, saíram 3 titulares do time. Tipo, queira ou não queira, sabe, quebra um pouquinho. Pode até melhorar, mas tem uma... Então, os times não têm ainda uma estabilidade assim, como deveria ter, né? Principalmente pelo calendário. Levir, tentando seguir aí na linha da sinceridade, outro dia você falou aqui do Matheus Jesus que ele mentiu que ele não estava preparado, ele estava cansado ainda, não estava aguentando correr. Você já deu uma resposta sobre ele, mas colocou ele no último jogo. Teria condições de jogar 90 minutos, você acha? Pois é. É uma questão... Ele passou por uma fase de treinamentos ótima. Ele teve uma fase sem jogar, depois voltou. Ele é menino. Eu acho que ele é gato. Ele falou que tem 20 anos. A gente acha que ele é gato aqui no clube. E ele desmente isso. Mas eu não vi os documentos, aquela coisa. Documento aqui no Brasil também não vale. Documento no Brasil também não vale. Mas ele, realmente, não, é sério mesmo. Ele passou a treinar firme. Ele está bem fisicamente assim. Ele pode até começar o jogo. Eu não teria problema, ainda mais com 20 anos. Levi, o colega te perguntou a respeito das virtudes do Palmeiras e eu queria então que você falasse para a gente as virtudes e as características do teu time. Como é que você enxerga o teu time? Enfim, o que você pode falar para esse jogo? Como é que você pode explorar essas virtudes e características diante do Palmeiras? Também não gosto muito de falar sobre isso, porque, claro, você não gosta de passar para ninguém as armas que você tem, alguma coisa nesse sentido, mas também está todo mundo vendo, tá? O que o Santos tem de interessante, assim, a gente tem um goleiro, por exemplo, a nível de seleção brasileira, uma coisa que fica visível, assim, os atacantes são ótimos, né? E tivemos o problema dos 3 que saíram, né, cara? O Lucas, o Renato e o Vitor são 3 jogadores, né, que dão um equilíbrio também para o time, mas os substitutos também são bons. Então, sabe, eu vejo um time equilibrado, assim, claro, nada muito parecido, né? Nada muito parecido, assim, com os que estão jogando. Mas é aí que eu falo, a gente cria uma oportunidade para um cara entrar. E o Santos não vai ficar a vida inteira com esse time. Alguém vai entrar, mais para frente vai fazer sucesso também. E por que não agora, né? Está aproveitando a oportunidade, entra e faz sucesso, cara. Aproveita a chance. Então, nós temos substitutos, assim. A gente perde um pouquinho o equilíbrio do time, porque, se vocês lembrarem, por exemplo, era Thiago Maia, né? Thiago Maia, Renato e Lucas, é isso? Não é. Nem dos 3 está jogando. Não é mais. Há pouco tempo atrás. Então, sabe, é assim que funciona. Mas a gente está segurando bem ainda. O time acho que está jogando bem, equilibrado, para fazer um jogo de igual para igual com qualquer time do futebol brasileiro. Levi, a tua estreia aconteceu há aproximadamente 3 meses e meio, né? E foi contra o Palmeiras.
Então, eu queria que você fizesse um balanço desse um turno à frente do Santos e o que você acha que conseguiu implementar, do que você gosta, do que você acha importante no time, no Santos. Bom, a pergunta é interessante, assim, mas se você considerar o tempo de 3 meses, nós somos para trás. Sabe? Nós somos para trás por quê, cara? Atualmente, nós não temos no time o Lucas, o Vitor, e o Renato e o Thiago Maia. Então, essa era uma sequência. Se eu tivesse essa sequência com esses jogadores desde que eu cheguei até agora, nós estaríamos possivelmente num patamar. Mas nós já tivemos modificações. Eu acho que é isso que eu repito mais uma vez. É possível até melhorar. Nós tivemos alguns jogos assim muito bons. Então é possível até melhorar. Quem sabe? Por que não? Mas é um recomeço, digamos assim. Você tem que engrenar de novo para ter os resultados. Então esse que é o Palmeiras é muito parecido. Também tem assim, não ficou um 10, 11. O Cuca não conseguiu manter. De uma forma ou de outra ele não conseguiu manter também. Então são as dificuldades que a gente enfrenta assim para dar um padrão assim, né, para o time, que o torcedor chega em campo e já saiba 8, 10 jogadores que vão participar, entendeu? Então tá meio complicado isso para a gente aqui no Brasil. Levir, você tem acompanhado o que a torcida tem feito com o Leandro Donizete, a reação quando ele entra em campo? Não tenho Se acompanhado. não no estádio, no Twitter, onde quer que seja, mas a receptividade não está sendo tão boa, imagino, como você esperava, pela história que você comentou que ele tem. Você acha que essa cobrança é injusta e até onde isso interfere na escalação na hora de decidir se é ele, Yuri ou Matheus Jesus? É um bom tema, cara. É um bom tema, um tema polêmico, assim, né? Mas, realmente, eu, por exemplo, com o Donizete, eu estive no Atlético, nós vencemos na Copa do Brasil. O Donizete foi campeão da Libertadores, cara. Quer dizer, não é de graça isso. Sabe, o cara, naquele momento, ele estava num time encaixado, que ele desenvolvia um bom jogo. O Donizete é um jogador defensivo, né? Um jogador que tem uma pegada no meio que poucos têm. Isso a gente tem que reconhecer, porque ele tem um currículo. Ele não chegou de graça nesse ponto. Então, mas acontecem outras coisas. No nosso caso, por exemplo, nós temos jogadores com uma qualidade técnica que se aproxima mais ao que eu penso. Tá? Então, às vezes entra, às vezes não entra, sabe como é que é? Então eu escolho, eu vejo um momento. Se eu achar que deve jogar, vai jogar. E muitos, por exemplo, no lugar dele, nós tínhamos o Thiago Maia. Vamos considerar o Thiago Maia. O Thiago Maia foi uma grata revelação do futebol brasileiro. Então, sabe, é difícil o cara acompanhar. Os dois não tem nada a ver. Em primeiro lugar, o Donizete já é baixinho, não tem nada a ver com o Thiago Maia. O Thiago é canhoto, é um pouco mais técnico, e ele tem uma postura completamente diferente. Então, vai muito do encaixe do time. Quando o time encaixa como encaixou no Atlético com o Donizete, no Curitiba, onde ele foi muito bem também, então aí todo mundo gosta dele. Tá? Então existe uma razão na crítica de que o nosso jogo caiu um pouco pelo meio. Existe uma razão. Tá? Mas então é uma questão da gente. Eu observo algumas coisas e em alguns momentos tomo algumas decisões que vocês não esperam.